E daí aquela questão assim, é vocação, é talento, é habilidade, é dom natural. Aí a gente está falando de empreendedorismo, empresário, mas se a gente falasse de pessoa, Certo. porque assim, se você faz o que gosta, e eu descobri, por exemplo, eu tenho um colaborador que eu contratei ele era vigilante, trabalhava 7 anos de vigilante, e hoje ele é um excelente montador para mim. Eu fiz perguntas para ele, cara, o que tu gosta de fazer? Eu fiz uma cabeceira lá em casa, tal. E o que tu faz? Eu sou vigilante. E aí, tu gosta? Cara, né? Então, e aí eu perguntei, quanto você ganha? Tanto. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma aposta contigo. Eu pago o mesmo salário que você ganha 7 anos lá para você começar a trabalhar para mim sem saber nada. O que você acha? Esse cara vai fazer 4 anos trabalhando para mim. E é um excelente montador. Então, assim, é você se perguntar primeiro o que eu faço bem feito, o que eu gosto de fazer. Ele já gostava de fazer, ele já fazia né, a já ferramenta. Tinha habilidade manual ali, que então, é uma coisa que é preciso. A vocação ou o talento. Ou o talento, então, o artesão, aquele que se realiza fazendo alguma coisa. Então, assim, às vezes a gente é cobrado e a estar em determinados lugares ou num tamanho que às vezes a gente nem deveria estar lá. Porque a gente foi obrigado, pedido. Eu tenho um exemplo que eu fui fazer um curso no Sebrae, logo no começo ali para entender de empresa, né, do meu negócio, e um dos instrutores falou um exemplo de um homem que vendia biquínis na praia. Ele colocava, a esposa dele fazia em casa, ele colocava um cabo de vassoura, botava biquíni lá, biquíni cá e ia andar na praia. Vendia os biquíni. Lá ele encontrou um consultor do Sebrae. E aí o consultor veio, mas olha, seu biquíni bem feito, tal. Trouxe uma ideia para ele do negócio e convenceu ele. Não, vamos expandir. E aí ele expandiu o negócio. Ele começou a vender, teve lojas, cresceu e virou gigante. E em um certo momento o empresário estava meio desiludido, não estava muito legal. E ele decidiu vender tudo. E aí o mesmo consultor que desde o começo, mas como? Eu vou trazer aqui teus números, aqui tá os dados, está excelente, tá? Ele disse assim, sabe de verdade o que eu gostava de fazer? Colocar o cabo de vassoura e passar o dia inteiro andando na praia. Nem era vender o biquíni. Entende? Às vezes nós somos cobrado, comparado, exigido, vai para cima, você tem que alcançar um determinado estado, mas se pergunte o que você gosta de fazer. Se é de verdade onde tu quer chegar, né? E aí, outro dia, tem N exemplos, mas tu vai encontrar exemplos de pessoas que tinham, trabalhando 80, eu conheci um, não de 80, mas eu conheci um senhor, que ele tem 82 anos, que ele trabalhou 59 anos na mesma empresa. 59 anos. É muito tempo. É muito tempo. Mas vê, esse cara é feliz. Aí, assim, que às vezes tem que empreender, tem que abrir um negócio, tem que vender. Empreenda dentro do negócio que você está. Claro. Se você trabalha para alguém, trabalha numa empresa, faça bem feito lá. E aí, assim, eu creio num Criador, num Deus, aí cada um tem a sua fé, que, assim, mais do que eu sendo o patrão, mesmo eu sendo o empresário, te olhar, existe alguém que te vê o tempo todo. E lembre-se daquilo que eu falei, você não vai levar nada que você tem, mas vai entregar tudo que você faz. Se você estiver fazendo genuinamente, com verdade, e existem aí dados que um colaborador bem motivado, ele entrega 80% da sua capacidade, a média entrega 30%. Então imagine, se você vai entregar, quando você for embora, tudo que você fez, você só entregou pela vida toda 30%, entregue 80%, então, né? Não vamos ser tão exigentes e pedir 100% do colaborador, ou entregue 80% da tua capacidade, aonde você estiver, aonde você for fazer. Se você vai ser pai, seja um pai 80% pelo menos, né? Seja um filho 80% que ama a mãe, seja um marido 80%, né? Claro. Tenho certeza que tem mulheres aí que iriam ficar muito felizes de ter um marido que desse atenção 80%, trouxesse convidasse ou levasse para passear, um marido na média de 80%. Claro. Então, assim, seja na vida onde você for. E aí eu volto lá no começo, vocação é você entender aquilo que você faz bem feito. Se você entender que isso vai bem feito, se você às vezes, essa cobrança até, marido tem que fazer, e a esposa, veja quem tem melhor habilidade dentro de casa. Às vezes a esposa ela é melhor de comunicar e o marido é melhor de fazer. Claro. E aí em qualquer lugar, faça bem feito. A gente está vivendo uma enxurrada de informação, né? A gente tem aí hoje um monte de possibilidades, um podcast aqui está trazendo informação, e que as pessoas às vezes estão perdidas. E querendo tentar se achar qual é o propósito da vida. Entender que, assim, o simples, o que você gosta de fazer, é o certo. E aí se pergunte. A questão não é eu perguntar para você o que eu devo fazer, é perguntar para mim mesmo. É uma pergunta de 1 milhão.
Qual que é a pergunta de 1 milhão? Para esse senhorzinho lá que faturou milhões, fez o negócio de lingerie dele, de biquínis grande, a pergunta de 1 milhão dele é: o que você é feliz? Minha felicidade é... Entende? Andar na praia. Isso é muito legal, porque e você tem toda a razão, porque muitas vezes você quer ser o que não é, o que você não é, o que você não tem habilidade. Já pensou se todo mundo fosse olho? Exatamente. Se todo mundo fosse cabeça? Aí às vezes o pé quer ser cabeça. E aí faz sentido? Aí vive uma vida frustrada, vive uma vida... Não é o que era para ser. Claro. Se entender quem você é, eu acredito que é a principal pergunta. E eu acho que existem aí dois tipos, né, que eu acho que são coisas bem legais para o empreendedor prestar atenção. Aquele que acha que não tem habilidade nenhuma, ele tem. Todos com certeza temos, ele tem todos. Um motor de potência. E aquele também que eu falo que você tá no auge aqui do não acreditar e também a soberba. Você achar que você faz melhor e que você... Tudo é o teu motor de... Não é. Tem que aprender. Eu acho que é esse equilíbrio, né? Eu costumo dizer que quando você não acredita, não vai funcionar. Mas se você acha que é melhor do que tudo, é melhor que todos, tome cuidado. Seu ego, né? Isso, porque a soberba... Ela te derruba. Exatamente. A gente tem exemplo de empresas grandes, a Kodak, né? A Kodak era uma empresa que dominava, eu lembro do filmezinho que tu abria e queimava, lembra? Kodak era top. E aí o que aconteceu? Eles se fecharam? Não. Tá entrando a tecnologia. Não, a gente tem que cuidar do nosso, a gente não, né? Foi embora. Entende? O orgulho, o empresário bem-sucedido, a maioria dos que eu conheço que são bem-sucedidos, eles têm a humildade de aprender. Claro. E essa é uma pergunta que já me fizeram, e vamos ver se acontece com você muitas vezes. Mas como é que você criou isso? Normalmente eu falo assim, olha, eu tive um pequeno insight e com dicas e apontamentos de várias pessoas, você monta lá o quebra-cabeça, o jogo. E aí tá. É exatamente assim. Você não monta só... Cada um deu... Entender que você não está sozinho. E que você não precisa carregar tudo. Eu acredito que seja isso. Dividir isso e entender que... eu acredito que a solidão, o estar sozinho em qualquer coisa, o empresário bem-sucedido, vamos dizer, no negócio, mas solitário, pode chegar no final e você ter um resultado muito ruim. Então, equilibrar isso, né? Eu acredito que, quando eu falo equilibrar, eu trago uma visão minha que é aquele que passava, às vezes, na televisão, né? Que era uma corda de um prédio para o outro, né? Uma vara caminhando ali. O cara não pode dar bobeira. Equilíbrio o tempo todo. Na vida é isso. Se você der bobeira e desequilibrar, o ego for mais alto, ou humilde demais, que daí começa a querer, né? Aprenda, mas não bota nada em prática, né? O cara que sabe tudo, mas nunca bota em nada em ação. Ele se formou, daí teve doutorado, pós-doutorado, e vai morrer se formando e não fez nada. Então, esse desequilíbrio vai te matar, vai te fazer cair. Então, achar o equilíbrio na vida em tudo que você faz e fazer genuinamente, de verdade, bem feito, é que vai fazer você ter sentido. Por que a gente alcança o que alcança? Por que a gente quer o que a gente deseja ter? Entende? Então, isso é uma questão intrínseca de cada um. Se perguntar lá dentro, o que te incomoda? Porque, às vezes, a gente quer cobrar do outro e exigir uma coisa que é uma cobrança minha.